Fala, meus amigos! E aí, tudo bem? Rapidamente aqui, ó, quero falar uma coisa. É, Quando eu estava morando na cidade de Goiânia, tinha um amigo lá, né, que ele me chamava para ir numa reunião da igreja, de uma igreja dele lá, e assim, eu nunca ia, né, nunca dava para ir, mas ele sempre estava chamando. Então, foi até que um dia que de tanto ele me chamar, né, acabou me convencendo. Falei, ah, beleza, eu vou. Só que eu falei com ele assim, então, vai ser legal mesmo, cara? Que eu fiquei meio assim, pô, longe de igreja e tal. Aí ele falou assim, ó, eu não vou falar nada. Só vai e você vai ver. Lá na hora você vai ver como que é. E eu ficava naquela de não ir, mas um dia eu peguei e fui, sabe? Mas eu não avisei para ele que eu ia, né? Eu não falei, ah, tô indo tal dia, não. Eu simplesmente, num dia aleatório, eu tava passando lá perto, né? Eu lembrei dele, ah, eu vou entrar aqui, né? E peguei e entrei, né? E quando eu entrei lá na igreja, foi numa igreja, eles estavam voltando, na verdade, de um encontro, né? Ou encontro, não lembro o nome, se era revisão de vida ou encontro com Deus, eu não lembro. Isso aqui era um encontro assim, que eles estavam voltando. E, cara, quando eu cheguei lá, que eu vi aquela galera, meu, eu fiquei, assim, impactado. Sabe quando você se conecta a algo, que você identifica coisas que você tem e que você se conecta àquela coisa, assim? Eu sou muito disso, de sentir, de me conectar a determinadas coisas, assim. Então, quando eu vi aquela galera entrando lá e eles cantando, eles tinham muito gritos de guerra, assim. E quando eu vi aquilo, eu me conectei de uma forma que eu achei, cara, que coisa maravilhosa, que galera é essa? Por quê? Porque eu vi uma galera feliz, cara, pra cima, sabe? Unida. E aí eu fiquei pensando assim, cara, meu, eu quero fazer parte dessa galera aí, meu. Eu quero fazer parte disso daí. Eu não lembro, assim, dos cantos lá que eles tinham, né? Eu lembro que quando eles entraram lá, eles tinham uma coisa que eles cantaram, né? Era eu tô feliz, tô numa boa, tô numa boa. E eu fiquei tão impactado com aquela felicidade, cara, com aquele bem-estar daquele pessoal, que eu pensei, cara, eu acho que eu vou começar a vir aqui, eu vou fazer parte dessa galera aí, entendeu? E depois eu mais ou menos vendo eles lá, cara, eu vi que era uma galera que se ajudava, sabe? Que tava junto ali, que tava trabalhando. E aí eu decidi que eu ia continuar indo mais vezes e tal. Só que o que aconteceu? Aconteceram coisas lá, eu tive que vir embora. Eu tive que ir embora de Goiânia assim de última hora. E eu acabei saindo lá e aí perdi o contato. Mas mesmo de longe, assim, eu conversei com aquele meu colega, eu falei, rapaz, eu fui lá e tal, não sei o quê. Ele falou, rapaz, não falei que você ia gostar? Eu falei, cara, foi muito bom, entendeu? Foi mais do que eu tava pensando, né? Eu falei pra ele. E aí ele mandou umas fotos lá de uns encontros que eles foram, que eles fizeram. E aí eu fui vendo, era um pessoal que trabalhava em prol de um propósito, era um pessoal unido, era uma galera feliz, era uma galera que tava se entregando assim pra fazer o propósito deles lá acontecer. E aquilo ali me marcou muito, entendeu? Tanto que eu fui embora lá de Goiânia, fui para Guarapari, e aquilo me impactou demais. Pessoal, o nome da equipe era Guerreiros da Luz, né? E era da Sara Nossa Terra, lá de Goiânia, né? E do movimento Sara Jovem, não lembro mais o nome. Então, mas era essa galera aí. Bem, eu fiz esse vídeo aí, né? Eu não fiquei lá em Goiânia. Infelizmente eu tive que vir embora, né? Eu tive que sair de lá e porque aconteceu coisa de última hora e eu não pude ficar lá. Com certeza, se eu tivesse ficado lá, eu ia escrever a minha história junto com aquela galera, né? Eu ia viver ali aqueles momentos, ia ser amigo daquela galera lá, ia trabalhar também pro reino de Deus, com certeza, para trazer mais vidas, mais pessoas para o reino de Deus. Eu tenho certeza que ia ser um sucesso, ia ser maravilhoso, entendeu? E aí aquilo me impactou muito, que impactou a minha vida. Em qual sentido? Bem, no sentido de aquilo me impactou muito, sabe por quê? Porque quando eu vi aquela galera lá feliz, entendendo? Eles cantaram aquilo lá, eu tô feliz, eu tô feliz. Aquilo ali eu refleti muito durante a minha vida. Porque tudo que você vai fazer na sua vida, cara, você precisa estar feliz, você precisa estar vibrando no positivo, né?
Você criar uma expectativa positiva, feliz daquilo que vai acontecer. Às vezes uma segunda-feira sua que não tem nada, cara, que não vai acontecer nada. Mas você tem que tentar ao máximo estar feliz, porque quando você está feliz, você atrai pessoas, atrai negócios, atrai oportunidades. E quando você está feliz, tá vibrando ali no positivo, de coisas boas, as pessoas vão ver isso e tudo de bom vai vir na sua vida. Então tudo que você, eu sempre falo aqui, a única coisa que você precisa estar no mundo, numa situação de dificuldade, numa situação de guerra, de problemas, você precisa dar o quê? Você precisa estar feliz, porque quanto mais você está feliz, mais saudável você vai ser. A segunda coisa que eu percebi, né, foi que eles cantaram lá, que era eu tô feliz, tô numa boa. Cara, olha só, você precisa fazer o máximo para estar numa boa. E boa que eu falo, cara, é em todos os sentidos, entendendo? É, quando você tá numa boa, sabe quando você tá na boa, né? Você tá relaxado, cara, não tá nem aí, não. Tá numa boa é o quê? Você tá com suas finanças em dia, você tá com a sua imagem em ordem, com seus relacionamentos em ordem, numa boa. Então você não tá com dívida, você não tá com brigas, com problema, com negócio tudo, sabe aquele ouriço, é aquele bicho espinhento, pontudo, que você pega, onde você pega, machuca. Não, não, cara, você tá numa boa, você tá feliz, você está sem problemas de ordem afetiva, né? Os seus relacionamentos estão fluindo, suas finanças estão fluindo, seus negócios estão fluindo, você está numa boa. Então é isso que eu tenho buscado, cara, a felicidade, e tá numa boa em todas as áreas da minha vida, tá em ordem, entendeu? Quando as pessoas olham para mim, elas vão enxergar ordem, pô, o cara tá numa boa, cara, ele tá tranquilo, ele tá calmo, tá com tudo em ordem. E a outra coisa que eu quero falar é que depois que eu fui embora, que eu falei com meu amigo que eu tinha ido lá, né? Que fui sem ele, ele me deu um maior esporro. Pô, cara, fiquei te chamando pra ir, você não foi, aí depois você apareceu lá sem mim e tal. Eu queria que você tivesse, que a gente tivesse ido junto e coisa e tal. Mas eu falei pra ele, cara, ó, vou falar uma coisa. Você lembra, eu falei pra ele, você lembra que eu tinha perguntado se ia ser legal, se ia ser bom? Você falou, só vai, cara, só vai. E aí, meu, vocês entregaram tudo. Você não prometeu nada. Ele não me prometeu nada. Ele falou, só vai. Ele não prometeu que ia ser bom. Ele não prometeu que ia ter isso, que ia ter aquilo, que não sei o quê. Não prometeu. Ele só falou, vai lá que você vai ver. Ou seja, eles entregaram tudo. Eu tirei esse ensinamento para minha vida, né? Não só nesse dia aí que eu percebi, também eu percebi as fotos que ele mandou uns vídeos também. Então, assim, eles trabalhando e tudo. Então, assim, é, cara, eu botei isso pra mim, na minha vida, eu tenho que entregar tudo. Tipo assim, eles não prometeram nada, mas entregou tudo ali que me impactou de uma maneira que foi assim, incrível. Então, assim, tudo que você fizer na vida, eu aprendi com essa galera aí naquele dia, né? Não prometa nada, cara, mas entregue tudo. Se esforce, trabalha, tenha força, tenha garra, tenha determinação, vai para cima, faz algo de excelência para você, para as pessoas olharem, cara, o cara não prometeu nada, mas entregou tudo. E aquele dia aquela galera entregou tudo, aquela equipe entregou tudo e muito mais. Pessoal, a última coisa que eu queria falar é em relação àquela equipe, né? Ou seja, uma equipe o que passou para mim, uma equipe unida, uma equipe que trabalha junto, uma equipe que vai junto, uma equipe que estava ali fazendo tudo para aquele propósito acontecer, né? Isso era legal. Então, assim, quando você. Isso me dá o sentido de. Então, galera, assim, o que, que eu aprendi ali, né? Não é fácil administrar uma equipe onde tem muita gente, onde tem pessoas. Eu imagino que todo lugar que tem muita gente vai ter muito problema e briga, discussão. Não vai ter como todo mundo concordar em relação a tudo. Mas, cara, você tem que buscar harmonia sempre, entendeu? Porque quando você está harmônico com o lugar que você está, lá no seu trabalho, na sua família, em qualquer lugar, como você está em harmonia, vocês vão conseguir muito mais. Eu sei que no lugar, vamos supor, no meu trabalho tem gente não tão legal, na minha família tem gente lá, laranja podre. Eu sei, com certeza, que traz problema e tudo mais. Mas quando você está alinhado com o propósito da sua família, com o propósito do seu trabalho, alinhado, você está em harmonia com o lugar que você está, tipo assim, eu tô harmônico com a cidade que eu moro, eu tô feliz aqui, eu tô harmônico com a minha família,
com todos os problemas, mas eu tô levando, eu tô harmônico com o meu trabalho, que às vezes não é fácil, mas eu acredito ali naquele propósito, naquela visão. Então, ou seja, você tem que estar em harmonia e consigo mesmo, com o seu propósito de vida. Quando você está em harmonia com o seu propósito de vida, acontece. Entendeu? Tipo assim, se você não está em harmonia com o seu trabalho, então você tem que sair de lá e procurar alguma coisa que vai te dar essa harmonia. Se você não está em harmonia com a sua família, você tem que procurar o quê? Se reconciliar, ou se não cortar determinadas pessoas. Se você não estiver em harmonia com a cidade que você mora e você não ama a cidade que você mora, dificilmente você vai prosperar. Então você tem que estar em harmonia, em propósito junto ali. E aquilo me passou isso, aquela equipe me passou isso. Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Tipo, realmente eu não fiquei lá, eu vim embora e é como eu falei. Se eu tivesse ficado lá, eu tinha escrito a história, escrevido a história junto com aquela galera, junto com aquele pessoal que estava lá, ia dar frutos, e acabou que eu vim embora e eu só recebi a notícia mesmo desse meu amigo que estava lá enfiado lá, e aí eu via aquelas coisas acontecendo. Mas é, foi uma coisa que me marcou, né? E são essas coisas que eu falei aí. Você está feliz, você está numa boa, você está vibrando no positivo, você está acreditando mais no seu dia, mesmo que não tenha nada para esperar do dia. Quando você está unido, e quando você batalha, tem garra, tem força e determinação para entregar mais do que esperado, quando isso acontece, você simplesmente tem resultados grandes. É, era isso que eu queria falar. Se você participou dessa equipe do Guerreiros da Luz aí lá, dessa nossa terra de Goiânia, sabe que você é um privilegiado, sabe que você escreveu a história, e manda um abraço aí para essa galera aí que participou aí dessa equipe. Eu lembro que quando eu fui lá tinha uns líderes lá, um casal jovem até, era um rapaz assim, jovem, uma moça, uma lourinha lá, uma galera que eu via também que, com certeza, se eu tivesse ficado lá, a gente ia trabalhar, ia dar muitos frutos. Então era isso, galera. É, tudo que você fizer na vida, se você reunir esses ingredientes, meu, você vai muito longe. Então era isso que eu tinha para falar. Eu vim até de amarelo aqui, ó. Tentei vir de amarelo, que era a cor deles, né? Que era uma cor amarela. Então, é isso aí, galera. Era isso que eu queria falar aí. E, ó, tamo junto, hein? Valeu.